Vamos fazer o processo de execução da manga da blusa feminina sem pence, tá? Para adiantar, eu já coloquei as medidas de 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 4 e de 3 a 4 também. E aqui ele começa dizendo para dobrar o papel e fazer o ângulo reto apoiando o esquadro na dobra. Então, aqui tá a dobra do papel, a gente coloca a lateral do esquadro lá encostadinho na dobra e traça a linha esquadrada, tá? E aí de 1 a 2, medida de comprimento, ó, ele fala para marcar a medida do comprimento da manga. Aqui eu tô fazendo uma manga para uma blusa tamanho 40, então o comprimento da manga curta é 25 centímetros. Nessa lateral aqui da dobra do papel, que tá esquadrado, o comprimento da manga vai ser o ponto de 1 a 2. Fiz o ponto 1 e o ponto 2, que é a vértice do ângulo reto. E depois, ele pede para marcar de 1 a 3. Seguindo o diagrama, eu vejo que de 1 a 3 é uma linha horizontal, ou seja, uma linha de largura. E aí ele pede para eu marcar o quê? Metade da medida da largura das costas. No tamanho 40, a medida da largura das costas, né, um meio dele ou metade, vai ser 18 centímetros e meio. Então, eu esquadro na dobra do papel, encosto a lateral do meu esquadro e traço 18 centímetros e meio em uma linha horizontal para achar o ponto 3. E vou repetir essa medida de 2 para achar o ponto 4. Então, de 1 a 3, 18 centímetros e meio para o tamanho 40, né? E de 2 a 4 também vão ser 18 centímetros e meio. E aqui de 3 a 4 eu vou repetir os 25 centímetros do comprimento da manga curta, fechando assim o meu retângulo para poder fazer o desenho do meu diagrama da manga dentro desse retângulo. Agora nós vamos achar os pontos de apoio da curva da manga, tá? Então eu marquei o ponto de 1 a 2, de 1 a 3, de 3 a 4 e de 2 a 4. Fechei o retângulo para começar a fazer esse desenho da manga. E aí ele vai me pedir o primeiro ponto de 3 a 5. Marque 1/10, né, da medida do busto mais meio centímetro, né, 0,5. E una os pontos de 1 a 5 em diagonal. Então, primeiro, para eu achar essa marcação do 5, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a medida do busto e vou dividir por 10. No tamanho 40, o busto é 90 centímetros. De 90 dividido por 10, 9. E ele pede para eu adicionar meio centímetro. Então, lá na minha vértice, do ponto 3 para baixo, eu vou marcar 9 centímetros e meio. E esse será o ponto 5. Vou marcar aqui, ó, apenas uma marcação. E esse vai ser o ponto 5. E aí ele já pede para eu unir o ponto 1 ao 5 em diagonal. Então, eu vou posicionar lá uma régua, um esquadro lá no ponto 1, apoiar no ponto 5 e traçar uma diagonal. Somente isso aqui. Essa diagonal vai ser uma linha de apoio para que eu faça a curva da manga, tanto da cava dianteira quanto da cava traseira. E agora a gente vai começar a especificar esses pontos. Agora a gente vai começar a trabalhar nessa linha diagonal para fazer as curvas das cavas, tá? Então vamos lá. Virando a página, ele pede para eu dividir a linha de 1 a 5 em 3 partes iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir essa linha, vou colocar a minha régua, minha fita métrica, o que você tiver. Você vai medir essa linha de 1 a 5, né? Que é a diagonal que a gente traçou. E você vai dividir em 3 partes. Essa minha linha, para o tamanho 40, tá dando 21 centímetros. 21 dividido por 3 dá 7. Então, eu vou dividir ela em 3 partes de 7 centímetros. Vou iniciar marcando aqui, ó, de 1 a 7,
e depois de 7 a 14. E aí eu vou ter 3 pedaços de 7 centímetros. Esse tamanho vai variar de acordo com o tamanho da manga que você está fazendo. Então, para o tamanho 40, a linha diagonal, que vai de 1 a 5, deu 21 centímetros. E eu dividi essa medida por 3. 21 dividido por 3 deu 7. Marquei 3 pedacinhos de 7 centímetros cada um. E aí, essas divisões que eu fiz, elas serão o ponto 6 e o ponto 7. Então, eu vou colocar aqui um 6 e o segundo ponto aqui vai ser um 7. E agora ele me dá as medidas para a gente poder desenhar a curva. Então, ele diz assim: de 7 a 8, marque 1 centímetro. 7 a 8, marque 1 centímetro. Se eu observar lá no diagrama, eu vou perceber que o ponto 8, tem um 8 aqui fora, né? Mas ele tem uma seta que indica aqui, ó, no 7. Ele é para cima, que é justamente para eu fazer essa curva. Então, na mesma direção do ponto 7, levando para cima, eu vou marcar 1 centímetro. Dessa maneira, aqui, ó. Eu vou colocar a minha régua, o meu esquadro, apoiado nessa linha diagonal no ponto 7. Dessa maneira aqui, ó, levando ele para cima. E eu vou marcar 1 centímetro. É simplesmente marcar. Eu vou fazer um pontinho lá e marcar 1 centímetro. Esse ponto aqui é o 8. E aí, ele fala que de 8 a 9, eu vou marcar 0,8 centímetros. Ou seja, são 8 milímetros que eu vou marcar. De onde? De 8 a 9. Aqui eu já tenho 8. Então, eu vou colocar minha régua lá no 8 e vou medir 8 risquinhos desse aqui dentro do 1 centímetro, que vai dar 8 milímetros. E vou marcar um segundo ponto, que será o ponto 9. Então, são 2 pontinhos acima do 7, né? Um vai ser a curva ou a cabeça, né, da manga da cava dianteira e a outra vai ser da cava traseira. Mas a gente vai fazer esse desenho só depois. Agora a gente vai marcar alguns pontos nesse 6 aqui, que é o restante do desenho da manga. Aí agora ele pede para eu marcar também de 6 a 10, 1 centímetro. O ponto 6 é esse aqui, ó, de trás. Só que se eu observar no diagrama, diferente do ponto 7, que nós marcamos o 8 e o 9 para cima dele, o 10 é para baixo. Porque o 10 vai ser esse desenho de curvatura da cava. Então, ele vem para baixo, abaixo do 6. Vou posicionar aqui a minha régua, lá no pontinho 6, ó. E vou marcar um ponto 1 centímetro abaixo dessa linha. Esse ponto vai ser o 10. Tendo todos esses pontos marcados, a gente pode traçar a curvatura da manga. Aí agora, na hora de fazer esse desenho de curvatura, ele diz exatamente quais pontos você deve ligar. Para a cava traseira, eu vou unir os pontos de 1 a 9, de 6 a 5. E aí ele avisa que é o quê? Em linha curva. Então, ó, de 1 a 9, de 9 a 6, de 6 a 5. E aí a gente vai usar uma régua de curva. Pode ser essa, pode ser uma curva francesa, que é mais comum. E você também pode adequar esse desenho à mão. Fazer um desenho à mão livre e depois ir ajustando com a régua. De 1 a 9 e agora de 9 a 6. De 9 a 6. E de 6 a 5. E aí eu deito uma curvinha aqui também, ó. De 6 a 5. Depois a gente pode ajustar esse desenho aqui, para não ficar nenhum bico, nenhuma ponta. Vai arredondando mesmo esse desenho. Essa cava aqui é a cava traseira. Então, eu vou botar um T aqui de cava traseira.
tá? E aí ele diz também, ó, para unir os pontos da cava dianteira, de 1 a 8, de 8 a 10 e de 10 a 5. De 1 a 8, de 8 a 10, de 10 a 5. A cava vai finalizar no mesmo ponto, porque ela precisa ter a mesma altura, tanto para frente quanto para costas, tá? O que vai diferenciar é essa curvatura aqui, que da frente é um pouco mais cavada do que da costa. Então, eu vou posicionar minha curva lá, ó, de 1 a 8 primeiro. De 8 a 10, ela é bem mais cavada. De 8 a 10. É aquele 1 centímetro que a gente colocou. Então, olha como ela entra 1 centímetro a cava da frente. Só que aqui ela vai finalizar no 5 também. Então, de 10 até o 5. E aí eu vou colocar, vou adequando esse desenho para não ficar nenhum bico, nenhuma ponta. Vou ajustar todo esse desenho, venho com as réguas, fazendo o mais bonitinho possível. Não tenho régua, usa um pires, um copo, algo que seja curvo e arredondado para que você acerte essas laterais aqui. Não tem problema, eu vou usar a ferramenta que eu tenho. Aí eu vou passar uma canetinha aqui para destacar e finalizar a parte de baixo da manga que tá faltando. Marquei todos os pontos e destaquei aqui as curvas, tá? Então, olha, em vermelho, vocês podem ver que é maior, né? Ela fica mais por fora a cava traseira. Então, essa parte da manga vai encaixar na parte traseira da cava da blusa. E essa em azul, a dianteira, ela é mais cavadinha mesmo para acompanhar o desenho da cava dianteira da blusa. E agora tá faltando a parte aqui de baixo, o caimento, né? Aqui, ó, vocês podem ver que é o ponto 11. Então, lá na outra página, ele me diz quantos centímetros eu devo entrar. De 4 a 11, marque 3 centímetros. E una os pontos de 5 a 11. Então, aqui eu já tenho o ponto 5, eu já tenho o ponto 4, mas eu ainda não tenho o 11, que é justamente esse que eu vou encontrar agora. De 4 a 11, então, aqui, ó, é do 4 para dentro, nessa linha horizontal, 3 centímetros. E isso aqui vai valer tanto para a parte traseira quanto para a dianteira. Essa parte aqui não muda. Então, aqui, ó, 3 centímetros para dentro, ponto 11. E aí ele diz para eu unir de 5 até o 11. Então, eu vou posicionar minha régua, ó, em diagonal do ponto 5 ao ponto 11. E aí eu vou ter a manga completa. Parte dianteira, parte traseira e a lateral, que é igual. Prontinho, finalizada.